Olá, costureirinhas e meninos, sejam bem-vindos ao especial de Natal do Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e no vídeo de hoje eu vou ensinar você a como fazer esse porta-panetone e esse porta-vinhos lindo que eu tenho certeza que vai ser um sucesso para você vender ou presentear nesse Natal. Para fazer esse vídeo, eu tô usando aqui os materiais, os tecidos lá da Avimor Tecido, que é uma loja especializada em tecidos em tricolines e também em tecidos com estampas digitais, que também são tecidos feitos de tricoline. Se você não conhece a Avimor Tecidos ainda, eu convido você a dar uma passadinha lá no site deles, eu vou estar colocando aqui na tela para você, para conhecer todas as coisas lindas que tem por lá. Tenho certeza que vai ter um tecido que vai ser um sucesso aí no seu ateliê. E se você estiver chegando agora no canal, aproveita, se inscreve no canal, já curte esse vídeo e ativa o sininho das notificações. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo no canal, o YouTube vai notificar você. E aí, estão curiosos? Então vamos ao passo a passo, que esse passo a passo está muito especial e eu tenho certeza que você vai arrasar chegando nas festas de Natal, presenteando sua família com um porta-panetone feito por você. Vamos lá? Vem comigo! Bom, pessoal, então eu quero aproveitar para mostrar para vocês com mais detalhes a nossa peça que nós vamos aprender hoje, que é esse lindo porta-panetone. E eu vou disponibilizar para vocês também as medidas de como você pode fazer esse porta-vinhos, que é utilizando a mesma técnica do porta-panetone. E aí você pode produzir esse porta-vinhos aqui e presentear alguém que você vai na festa ou o seu convidado, levando aí ó, uma garrafa de vinho, de espumante, o que você gostar mais. E eu quero dar detalhes aqui e mostrar para vocês um pouquinho desses tecidos da coleção de Natal da Avimor Tecidos. Então, eu tenho aqui alguns tecidos, como o tecido xadrez, o poá super estilizado de Natal, esse tecido verde aqui, ó, que tem detalhes em dourado, talvez no vídeo não esteja dando para ver, mas os detalhes são lindos. Tem também bolinha vermelha e esse tecido aqui que é digital. Esses tecidos aqui, eles são em tricoline, esse também, porém esse daqui, ele é estampa digital. Por isso que a gente consegue ver essa estampa tão viva, com as cores tão fidedignas e que fazem muita diferença nas nossas peças. Esse tecido xadrez aqui, vocês sabem que eu tô a louca do xadrez nesse Natal. Eu amei ele porque, olha, ele tem um brilho dourado super intenso, o brilho é bem intenso mesmo e fica lindo nas suas peças. E aí também, lá você encontra esse tecido aqui, ó, de juta, que tem detalhes dourado e que fica bem bonito para peças de Natal também. Então, vamos lá para nossa lista de materiais. Então, para fazer o nosso porta-panetone, nós vamos precisar de um tecido. Eu escolhi aqui uma estampa da Avimor, como eu já mostrei para vocês. Tem vários tipos de estampa lá no site. Esse daqui é uma estampa digital. Eu adoro a estampa digital, porque ela tem uma impressão muito bonita, as cores são mais vivas e super valorizam o nosso trabalho. A minha escolha foi esse tecido de Papai Noel e como vocês estão vendo, ele tem lado. Então aí eu cortei dois tecidos. A medida que eu cortei aqui foi de 25 centímetros por 41 centímetros. E aí, eu cortei duas vezes, tá? No tecido. Mas se você estiver escolhendo uma estampa que não tem sentido a sua estampa, então você pode unir o seu tecido e aí você corta 25 por 82 centímetros. A estampa do porta-panetone escolhida, agora nós vamos para os tecidos que vão fazer os detalhes do nosso porta-panetone. Para isso eu cortei dois tecidos de 6 centímetros por 25, dobrei ao meio e passei e nós vamos reservar. Vou utilizar também aqui uma cianinha, tô utilizando aquela mais larga de 2,5 centímetros e eu decidi utilizar essa cianinha dourada porque eu acho que é a cara do Natal e valoriza bastante a nossa peça. Vocês sabem, eu amo investir em aviamentos. E aí também tô com uma faixa de tecido aqui, que ela mede 6 centímetros por 1 metro. E essa faixa aqui, ela vai servir pra gente poder fechar o nosso saquinho. Então, vamos lá aprender a como fazer esse saquinho?
Bom, então eu vou pegar aqui um dos lados da minha estampa, no sentido do lado dela que tá pra cima. Eu vou pegar a minha cianinha, vou aplicá-la aqui na ponta e passar uma costurinha de segurança bem na pontinha, só pra segurar essa cianinha. Como vocês podem observar, eu fiz essa costura aqui pra só segurar a minha cianinha. Vou utilizar aqui esse tecido que tem 6 centímetros por 25, eu dobrei ao meio, já passei com ferro. A parte aqui, ó, que está as pontas do tecido, eu vou colocar ela aqui em cima e agora a gente passa uma costura prendendo todo mundo e já fazendo o acabamento para essa cianinha. Para ficar mais fácil e eu conseguir enxergar a minha costura de baixo, eu coloco aqui o meu tecido, viro a minha peça. Você pode alfinetar e aí eu vou fazer uma costura mais para fora dessa linha de segurança que eu fiz, para poder pegar aqui, ó, bem rente, aonde tem aqui essa ondinha da cianinha, ficar só essa parte ondulada aparecendo. Agora inicia e finaliza com retrocesso. Então, ficou dessa forma a costura. Agora a gente vira aqui, ó, e vai ficar desse jeito o meu detalhe. Então, a intenção é para que esconda essa ondinha aqui, para não ficar o buraquinho. Se você quiser, nesse momento, você pode rebater a sua costura aqui. E agora que eu já fiz esse processo desse lado, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado do meu tecido, porque como eu já falei, relembrando, reforçando, o meu tecido, o desenho dele tem sentido. Vou fazer desse mesmo lado. Cuidado para não fazer do lado oposto e deixar o seu tecido de ponta cabeça. Agora eu estou com os dois detalhes da minha peça pronta. Então agora eu vou juntar direito com direito, alinhando. E aqui na parte de baixo eu vou passar uma costura unindo e fechando, somente na parte de baixo. Prontinho, minha costura já tá feita. E agora eu vou pegar aqui a minha régua e vou medir 6 centímetros a partir da minha costura. E eu vou passar um risco. Eu tô utilizando aqui a caneta mágica, que depois ela apaga conforme a gente passa o ferro. Esse risco aqui, essa diferença de 6 centímetros, ela serve para poder fazer o fundo do nosso saquinho, da nossa peça. Você vai vir aqui, ó, nessa risca que você fez, você vai dobrar, alinha uma risca e a outra risca. Pode fazer assim, ao contrário, de repente fica mais fácil para visualizar. E agora a gente vai alfinetar. Já está alfinetado as nossas duas laterais do saquinho e agora é bem simples. Para o fechamento é só passar uma costura de um lado e uma costura do outro. Só que eu vou aproveitar aqui, ó, para unir e as minhas costurinhas baterem bem certinho e vou deixar alfinetado também. Que assim a gente fica com um acabamento bem bonito. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. E aí, se você quiser, você pode alfinetar todo o seu saquinho, se assim facilitar para você na hora da costura. Agora, então, só vou passar uma costura em cada lateral. Vou fazer retrocesso no início e retrocesso no final. Costura feita. Essa costurinha que eu fiz aqui foi de meio centímetro. E agora eu vou retirar todos os alfinetes e nós vamos desvirar a nossa peça. Agora é só você introduzir aqui a sua mão e desvirar a sua peça. E
Então aqui desvirei o nosso saquinho. Olha, as nossas costurinhas bate bem certinho. E agora eu vou passar para assentar e deixar bem certinho aqui o vinco do meu saquinho. Tô aqui com o meu saquinho já passado e olha como fica lindo o detalhe desse fundo. Ele fica assim, ó, todo embutido, por isso que a gente precisa cortar o tecido quando ele tem sentido, a estampa. E agora, se você quiser, você pode rebater esse tecido do fundo, que o seu saquinho fica ainda mais assentadinho quando você colocar o panetone. Além de servir para panetone, claro, depois você pode utilizar ele para guardar pães e o que você preferir. Então, eu vou rebater essa costura. Agora, eu vou trocar a linha da minha bobina, que eu tava até agora usando a linha branca. Eu vou colocar a linha vermelha, porque eu vou rebater essa costura. E vamos rebater a costura. Eu sempre gosto de começar a rebater nas juntinhas, onde tem alguma união de tecido. Bom, e agora que a costura é rebatida, o nosso saquinho fica desse jeito. E aí, quando você deixar com o seu panetone em pé, que aqui já faz o fundinho, ele fica ainda mais certinho. Agora eu quero dividir uma dica para principalmente quem costura com máquina doméstica. Eu utilizei essa dica há muitos anos, eu já contei a minha história aqui, falei para vocês que eu aprendi a costurar com a minha tia. Tem vídeo aqui no canal, eu vou linkar aqui no card para vocês. E quando você costura com máquina doméstica, às vezes esses cantinhos aqui, ó, que ficam grossos, ó, tá vendo? Ele tá grosso, porque aqui, ó, ele tem duas partes de cianinha, tecido duplo e mais o tecido. Às vezes ele fica ruim para você poder passar na máquina doméstica. Então eu vou dividir com vocês agora um segredinho que minha tia Maria que me ensinou. Então, você acerta bem aqui, ó. E se você ainda não tem, providencie um martelinho aí no seu ateliê. E você vem aqui, ó, você vai dar umas pancadinhas para você amassar bem esse tecido e facilitar na hora de você costurar. Essa era uma dica que ela utilizava também quando ela costurava tecido jeans, alguma coisa muito grossa. Então, você pode usar essa dica aí no seu ateliê também. Eu vou fazer aqui dos dois lados, você amassa bem. E super facilita. Eu costurei bastante tempo com máquina doméstica, ainda tenho máquina doméstica no ateliê, mas para costuras mais pesadas, mais difíceis, eu uso a industrial e até para as mais leves, vocês veem. Mas essa dica aí pode facilitar quando você estiver costurando. E agora, lembram essa costurinha aqui de dentro? Então, não vai ficar feio assim esse acabamento. Nós vamos agora rebater. E agora aqui, o ideal é que você passe uma costura de 0,75 ou de 1 centímetro para esconder essa costurinha que nós fizemos aqui dentro de meio centímetro. Vamos lá? Então, já costurei de um lado e agora eu vou costurar do outro. Ó, então terminamos o nosso saquinho, a costura já foi rebatida e aí na parte de dentro fica desse jeito. Se você quiser, você pode fazer um acabamento aqui também, eu acabei não fazendo, mas passa um zigue-zague ou se você tiver uma overlock, pode fazer ele também. Essa técnica aqui da gente fazer a costura e depois rebater é a técnica da costura francesa, facilita bastante, principalmente se você não tiver máquina de acabamento no seu ateliê. O saquinho tá pronto, vamos fazer agora a fita pra gente poder fechar o nosso saquinho. Já estou com a faixa de tecido aqui, eu só vou dobrar ela tá medindo, repetindo as medidas 8 por 1 metro, então eu vou dobrar. E aqui no início, eu gosto de fazer assim, ó, vou dar uma vincadinha nela. Aqui, ó, um pouquinho passando, eu dobro esse tecido para poder vincar e aí eu já faço a ponta, se você quiser fazer reto, tudo bem.
E agora aqui é só a gente costurar até o final. Deixa uma abertura de 3 dedos para você poder desvirar. Ó, então aqui eu costurei a minha faixa, parei aqui, vou dar um espaço de mais ou menos uns 3 dedos aqui, coisa de 5 centímetros, faço o retrocesso novamente e costura até o final. Aqui na ponta vou dobrar da mesma forma, passando, ó, essa dobra eu faço assim, desse jeito, e aí eu dobro aqui, ó, passando meio centímetro. Para vocês observarem melhor que o tecido é vermelho, ele fica dessa forma. Ó, eu faço já a diagonal. Agora eu vou só cortar esse excesso do tecido de um lado e do outro. E aí, eu deixei aqui uma abertura para poder desvirar. Pega alguma coisa pontiaguda para você poder desvirar nesse momento. Vou usar aqui uma agulhinha de tricô para poder desvirar. E aí eu dobro aqui um pouquinho. E aí é só você introduzir aqui e desvirar. E a mesma coisa pela outra ponta. E agora eu vou passar para assentar a minha faixa, e esse buraquinho onde eu desvirei, você pode fazer uns pontinhos invisíveis à mão, ou rebater toda a sua faixa e costurar na máquina de costura. E agora aqui, para fechar essa abertura, eu vou rebater toda a minha alça. Aí fica ao seu critério, se você quer fazer só uns pontinhos invisíveis, se quer fechar só esse pedacinho, ou se você prefere rebater. Eu vou rebater toda a alça. Prontinho, agora com a nossa alça e o nosso saquinho pronto, o que que nós vamos fazer? Eu vou juntar aqui a alça dessa forma, juntei ponta com ponta, acho aqui o meio da minha alça. Pego aqui também o meu saquinho, vou dobrar ao meio. Então, dobrei o meu saquinho ao meio, dessa ponta até aqui eu fiz uma marcação marcando 10 centímetros. Eu vou vir com a minha fita e vou posicionar ela aqui, dessa forma. Ó, centro com centro, e aí eu posiciono a minha fita aqui. E aqui, ó, nessa parte de trás do meu saquinho, eu vou fazer uma costura, um retrocesso, só para segurar essa fita e ela não ficar toda solta. Então, tá marcado, eu tenho aqui o centro, eu abro aqui o meu saquinho dessa forma, vou introduzir aqui na máquina, cuidado para não pegar os tecidos de baixo. E aqui eu vou fazer uma costura prendendo essa fita. Prontinho, então já prendi aqui a minha fita. Se você preferir, você pode utilizar uma fita de cetim, também fica ao seu critério. Então, vamos colocar o nosso porta-panetone para ver como fica o resultado da nossa peça? Bom, então vamos ver como que fica aqui o nosso porta-panetone. Gente, essa é uma ideia bem legal. Por quê? Porque você pode usar esse panetone simples, incentivar o comércio local e ainda por cima dar um presente artesanal super charmoso
e por que não também vender e faturar muito nesse Natal. Então aproveite aí para incentivar o comércio local da sua cidade, comprar aquele panetone gostoso da padaria pertinho aí da sua casa e fazer uma embalagem linda para presentear. Vamos ver como que ficou? Ó, tô aqui então com o meu saquinho, a parte de amarrar eu vou deixar pro lado de trás. Deixa eu ajeitar aqui para eu poder colocar. Pera lá. Oh. E agora aqui, ó, é só você amarrar o seu laço. Olha só, ele fica desse jeito, olha que charme que fica esse porta-panetone. E aqui embaixo, ó, tá vendo? Naquela volta que nós fizemos, que ele faz aquela costurinha, ele fica super ajeitadinho. Utilizando essa mesma técnica que a gente fez aqui, o nosso porta-panetone, eu aproveitei também e fiz um porta-vinhos. E aí eu usei esse tecido também da coleção de Natal da Avimor Tecidos, que é um tecido xadrez. E aí eu fiz aqui essa parte de amarrar com a juta e uma tirinha desse tecido que você também pode fazer e ficar lindo, super rústico. Ao contrário desse que eu prendi aqui, essa fita aqui eu deixei solta porque daí, conforme o tamanho da garrafa, você consegue colocar aí e amarrar bem tranquilo no gargalo. E aí a medida que eu utilizei, essa daqui é uma garrafa de... eu acho que é 700 ml. Se não for isso, eu vou estar colocando aqui no vídeo para vocês de vinho. E aí, eu utilizei a medida de 20 centímetros de largura por 45. Como esse tecido aqui, ele não tem um lado a estampa, eu já cortei direto com 90 centímetros. Então, eu cortei 90 centímetros por 20 centímetros, fiz a mesma técnica. Diferente dessa daqui que eu coloquei um tecido e uma cianinha, aqui eu utilizei um pompom. Você pode aproveitar para variar e fazer do jeito que ficar melhor para você e que você achar mais bonito. Então não esquece, dá uma passadinha lá na loja da Avimor Tecido para conferir todas as novidades que tem por lá. Ainda dá tempo de você adquirir os seus tecidos de Natal e tem muita coleção de estampas de tecidos lindos por lá. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo de hoje. Fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!